Então Isaías 39 diz assim: naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal ou armas, e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram? De onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio, servirão exclusivamente, melhor dizendo assim, o rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Feche seus olhos. Espírito Santo, é a tua palavra, fala com a gente, faz transformação dela dentro de nós, aplica, Senhor Deus, crava no nosso coração, muda, Senhor, os nossos pensamentos e desejos e conceitos, e implanta, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, e penetra na nossa alma essas palavras poderosas hoje, em nome de Jesus, amém? Amém. Queridos, quero pensar com você hoje, o tema da nossa palavra não é negócio, é coração. Muitas vezes nós estamos nessa série, começamos semana passada falando sobre cuide do seu coração. E é interessante que na semana passada nós falamos cuidar do coração em guardar a palavra de Deus. A Bíblia está cravada no seu coração. A Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Então, para você não pecar e não viver a velha vida, é preciso que a Bíblia seja um espelho, e você olhe para ela, você leia essa Bíblia, e essa Bíblia comece a transformar o seu interior, o seu coração, para que você não continue fazendo as coisas do passado, porque você já morreu, você nasceu em Jesus de Nazaré. Então falamos muito sobre isso, lemos vários textos, falamos muito sobre a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, e em um determinado momento, que eu não pude falar no sábado, mas eu falei no domingo à noite, nós falamos que o coração muitas vezes, ele sofre algumas ofensas. E se você for para a Bíblia e perceber, na história de José, ele é enganado por a mulher de Potifar. A mulher de Potifar, ela vai em cima dele, ela vai ensinando algumas situações, e para que ela não fique mal, ela diz abertamente que José que estava em cima dela, querendo fazer alguma coisa com a mulher de Potifar. Então há uma denúncia ali, ela grita: esse homem está aqui querendo me agarrar. E naquele momento José é ofendido, mas naquele momento a mulher de Potifar, com a ação que não era verdadeira na vida de José, há uma ofensa na vida de Potifar. E a ofensa, ela vai gerar raiva. Ofensa gera uma chateação dentro do seu coração. E naquele exato momento Potifar vai lá e manda o José para a cadeia, aprisiona ele. Toda ofensa mal resolvida, ou toda ofensa, aprisionará alguém ou você mesmo. Então José está preso ali. Mas também, se você for para um outro texto, você vai ver que Faraó, ele vai levar tanto o copeiro quanto o padeiro a ficarem presos. Por quê? Porque havia uma ofensa contra Faraó. Havia uma tentativa, e os estudiosos falam que havia talvez uma tentativa para envenenar Faraó. Então Faraó fica com raiva, e ficar com raiva gera alguma coisa. E depois dessa raiva, o que ele fez? Ele aprisiona, ele prende os dois. E nós sabemos que até José vai cuidar dos dois lá dentro. Um
é promovido e volta à função, o outro é promovido para o inferno. Você sabe que aprisionamentos não podem continuar na sua vida. Se você é de Cristo, nova criatura você é. Se você está na verdade, a verdade entrou em você, verdadeiramente você é livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Então o Espírito Santo que está dentro de você, ele trabalha no seu interior para libertar você. Então diz, o Espírito onde está a liberdade, e que não é liberdade externa, é liberdade interna, é liberdade dos teus próprios conceitos, é liberdade da sua própria história, é liberdade daquela traição, é liberdade daquela amargura, do sofrimento, do aprisionamento, é liberdade dentro, para que você consiga pôr para fora, vomitar, é que você consiga declarar, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és perfeito, agora eu tenho um pai. Por que muitas crianças ou muitos filhos receberam tantas ofensas dos pais quando crianças e ficaram aprisionados naquela história? Eu atendi pessoas essa semana com casos desafiadores, estão aprisionadas porque foram ofendidas há tantos anos atrás. Mas Deus quer cuidar do seu coração. Essa geração é uma geração que tem vivido porque muitos lá atrás a ofenderam, a criticaram, foram castigando essa geração com os anos. Dentro do ventre, atendi uma pessoa essa semana que ela foi lá do seu ventre, e quando nós fomos ministrando do primeiro mês de gestação, do segundo mês, no 7º mês, aquela menina foi tomada por um choro imenso, porque houve palavras contra ela dentro do próprio ventre, e aquela menina colocou para fora, chorou, e quando acabou tudo, o atendimento, ela: eu estou em paz, eu estou me sentindo leve, Deus está levantando mais uma geração nessa noite aqui. Você não veio aqui à toa, para curar o seu coração, para curar a sua identidade, para transformar o seu caráter, mudar os seus olhos e mudar os seus sentidos. Eu tenho falado isso. Deus continua se revelando, Deus continua se mostrando, Deus continua declarando respostas, continua enviando milagres, continua restaurando a sociedade, a igreja, continua levantando pessoas para cumprir o seu propósito, mas é preciso que haja uma resposta da igreja. Esse texto do profeta Isaías, a Bíblia, ela se resume no livro de Isaías. Se você ler os 39, aqui é o último livro que vai fazer uma transição do Antigo Testamento até o 39, e depois você vai ver uma mensagem do Novo Testamento, é a vinda do Messias. E o profeta que mais fala sobre o Messias na Bíblia é Isaías. Ele fala do servo sofredor, e tantos outros. Ele fala do nascimento que viria, ele está falando daquele que ia nascer de uma virgem. Então, se tem um profeta na Bíblia que tem bastante autoridade para falar sobre o Messias, é Isaías. E nesse contexto aqui, nós não vamos falar exclusivamente, ou tudo que a gente queria falar, mas eu queria fazer um pano de fundo para você entender que contexto é esse aqui. O profeta Isaías capítulo 1, nós vamos ver que no ano, isso é no capítulo 6, mas diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. No capítulo 1, ele vai falar de 4 reis que estavam na geração, lá junto com Isaías. Então nós temos lá Acais, Jotão, temos Ezequias, nós temos Uzias, que foi o primeiro, Uzias e Ezequias. E amanhã à noite, em Santa, eu vou falar sobre os dois, mas eu quero falar hoje muito sobre Ezequias. Então abre lá comigo a sua Bíblia, para a gente entender isso, fala comigo em 2 Reis, capítulo 18. Toda vez que você lê na Bíblia profetas, ou profeta, é a voz de Deus. A voz de Deus para quê? Para trazer um anúncio, para trazer uma palavra profética, uma profecia, uma fala de Deus para aquele tempo, para aquela nação. E você sabe que em muitos momentos, nos períodos onde vieram os reis, lá junto com Saul, começou em Saul, Juízes não tinha rei. Então o povo pede rei, um rei. E vem Saul, e você conhece, vem Davi, vem Salomão, e depois o reino é dividido, norte e sul, e aí começa, o reino do norte vai vivendo
uma situação desafiadora, também tinha profeta. E o Reino do Sul também, outras situações desafiadoras com os seus profetas. Deus sempre levantou profetas no seu tempo, seja como Jeremias, no tempo lá, tão difíceis, dos exilados, mas também seja no palácio de Nabucodonosor, lá junto com Daniel, Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abednego e seus amigos. Muitas vezes nós pensamos que o tempo de crise, que um tempo de turbulência no nosso país, que estamos vivendo agora, guerras e mais guerras, vemos pessoas se matando, se odiando, pessoas ridicularizando outras no Facebook, e eu quero te encorajar, meu irmão, você não é qualquer pessoa, você é filho amado de Deus, você é um profeta, você é uma profetisa, você é filho de Deus, e filho de Deus fala o que Deus fala. Você não é mensageiro do caos, você é mensageiro de Deus. Não entre na pilha de pessoas que estão amarguradas e feridas. Entre na voltagem do Espírito Santo. Entre na dinâmica dele. Nós somos anunciadores de paz e não de mal, anunciadores de paz e não de guerra. Somos pessoas, filhos amados de Deus, em que Jesus Cristo chega a um determinado lugar e as portas estão fechadas. Os discípulos estão com medo dentro daquela porta, traumatizados, feridos, porque mataram o seu Messias. Mas ele abre aquela porta e aqueles discípulos saem daquele lugar ousados, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo varre naquele lugar ali. Meu querido, talvez você esteja com medo do que vai acontecer no Brasil. Não tenha medo, o nosso Deus é superior a qualquer crise. Ele é o Deus dos impossíveis, e Ele vai levantar uma pessoa nesse país. Esse país vai voltar a ter ordem, esse país vai ter progresso, esse país vai ser um país abençoado de Deus, porque nesse país tem um povo santo, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma família de Deus. Quantos aqui se considera uma família de Deus? Aleluia! Então você não é qualquer coisa. Deus está levantando pessoas aqui, está levantando pessoas naquele tempo. Então, 2 Reis capítulo 18 vai nos dizer assim: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar, e ele tinha 25 anos de idade. E vai reinar 29 anos. Um jovem. Deus levanta um jovem. Naquele tempo, muitas pessoas, muitos reis eram levantados com 12 anos. Muito novo. Mas não exerciam naquele momento. Às vezes nós somos taxados como pessoas novas. São os meninos, as meninas. Ele faz isso porque é muito bom novo. Ele faz assim porque ele é novo na fé. Ele faz assim porque ele é um adolescente, ele é um jovem. Querido, deixa eu te ensinar uma coisa. Quem taxou, quem criou isso, não foi o ser humano. Não foi. Porque Deus não te vê assim. Deus vê você como um filho. E Ele vê você como um projeto dEle. Quando Ele criou o homem, Ele falou: façamos o homem à imagem e semelhança. Você tem parte da terra e parte do céu. Você vai morrer um dia e esse corpo vai virar pó. Então você vai para a terra. Mas você é espírito. E você vai subir. E você vai morar com o Pai. Então não fique achando que você é qualquer pessoa, não. Deus quer te usar, Ele vai te usar. Então nesse período dos reis que nós citamos, nós vamos ver que Ezequias, filho de Acás, vai reinar esse tempo. E o que é que ele faz nesses 29 anos? Se você pudesse presidir o Brasil, imagina, 29 anos sendo presidente de um país, de uma nação. O que você escreveria? Quais seriam as histórias? Quais seriam os relatos? Quais seriam os feitos? As conquistas, as derrotas, as surpresas, as traições, os inimigos que se levantaram? O que você escreveria? Ezequias fez coisas maravilhosas, nós vamos ver algumas coisas dessas. Olha o que Ezequias faz. Ele fez o que o Senhor aprova. Isso aqui já é tudo, né? Fazer o que o Senhor aprova já é tudo de bom.
ele compara com Davi, ele compara Ezequias com o próprio Davi. Se tem um rei depois de Davi que foi muito bom, é Ezequias. As pessoas às vezes só pegam uma situaçãozinha e acham que o rei foi destruidor. Mas nós vamos ver que esse homem foi um homem bom, um rei bom. Seu predecessor, que foi Davi, removeu altares idólatras de bronze, removeu altares idólatras, quebrou colunas sagradas, derrubou postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, que aquele tempo que Moisés levanta a serpente de bronze, que vai ser traduzida depois como o próprio Cristo vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo Satanás. Mas o povo estava fazendo oferenda, o povo estava fazendo daquela serpente, naquela haste, como se um incenso, levantando incenso. E tem até o nome, Neustã, é como se fosse uma deusa. E inverteram. Ezequias é um dos poucos reis que é comparado favoravelmente com Davi. E eles vão citando outros, dois, Asa e Josafá. Preste atenção nisso. Asa e Josafá foram muito bons, mas não foram melhores que Ezequias, porque continuaram com a sua idolatria. O coração de Ezequias era um coração entregue a Deus em tudo. Mas Asa e Josafá, que também foram elogiados, não entregaram tudo. Ezequias confiava no Senhor, verso 18, capítulo 18, 5. O Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor, grava isso aqui, e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria, e deixou de se submeter a ele, desde as torres das sentinelas, até a cidade fortificada. Ele derrotou os filisteus, até Gaza e o seu território. Quando nós lemos que o reino do norte e o reino do sul, Oséias está reinando no reino do norte, e o reino do sul aqui está Ezequias. E agora a Assíria, que é uma potência mundial, está vindo, querendo com seu exército avassalador. Se você ler o profeta Naum, você vai ver um exército sanguinário, destruidor. Por isso que Jonas não queria pregar em Nínive. A matança que eles fizeram, você vê pessoas degoladas no meio das ruas, sangue, a cidade toda sangrenta. Ezequias está no reino do sul, e agora a Síria começa a chegar, e ela toma o reino do norte, ela invade, ela destrói Samaria, leva tudo. Mas a Síria, ela não para por aí, ela quer chegar onde? Ela quer chegar no reino do sul. A crise na vida das pessoas, elas podem ser só olhadas por nós como coitado, está sofrendo. Mas você precisa entender que a crise também um momento vai chegar na sua vida. Se não chegou, vai chegar. Então às vezes nós estamos olhando os outros em crise, estamos olhando as pessoas passando por diversas situações, como o Dudu trouxe aqui um exemplo clássico. Estamos apertando a mão, cumprimentando as pessoas, mas não sabemos o nome dela, não sabemos a crise dela, não sabemos onde ela mora, não sabemos a sua história. Só que um dia, você pode chegar nesse lugar aqui, que chamamos de templo, e você poderá estar como aquela pessoa que veio. E talvez você espere um abraço, um sorriso, um elogio. Espere uma mensagem para cima, um cumprimento. E aí ninguém te procura. E nós temos que voltar à Bíblia. O que nós plantamos, o que nós vamos colher. Mas eu não estou bem. Ok, eu também não estou bem hoje, mas eu estou aqui pregando. Porque o que me importa não é se eu estou bem ou mal. O que me importa é que o Pai se agrade de mim, como Ezequias viveu. É cumprir um propósito, é pregar mesmo com dor, é pregar mesmo nos dias difíceis.
E Deus vai levantar jovens nessa geração, pastores, missionários, que vão começar a pregar em lugares que ninguém quer ouvir. Mas o final eu sei qual vai ser. Sabe o que vai ser? Choro, arrependimento, cura, milagres, altar cheio. Deus está levantando nessa geração, nesse tempo, mulheres e homens cheios do Espírito Santo, que vão pregar em diversos lugares. E pessoas vão se converter, vão ser salvas, vão ser libertas e vão ser restauradas para a casa do Pai, através da sua vida. Aleluia! Eu creio nisso. Esses israelitas foram deportados para a Síria e Nínive. E no reinado de Ezequias, Senaqueribe aparece. E aqui eu quero fazer uma transição para você entender como que as coisas vão acontecendo. Reino do Norte invadido. Agora Senaqueribe chega, o rei da Síria. Ele vai atacando todas as cidades fortificadas de Judá, que é o Reino do Sul. E conquista. Ezequias, rei de Judá, enviou mensagem ao rei da Síria, dizendo: cometi um erro. Pare de atacar-me e eu pagarei tudo o que você me exige. E ele realmente, ele vai lá no templo, ele manda ouro, ele manda um monte de coisa para Senaqueribe. E aqui eu quero que você entenda, em muitos momentos, quando eu li esse texto, a gente vai querer evitar conflitos com os outros, não é verdade? Você é de paz, você não quer arrumar problema, então você vai lá e entrega. Tá bom, eu estou errado, mesmo não estando. Não é assim? Eu pago para não entrar numa briga, sinceramente. Hoje eu estava num shopping com uma pessoa à tarde e entrei estava lotado. Quando eu fui parar o carro, tinha um carro, aquele carro deve custar uns 3 milhões. E ela estava parada. E eu entrei e vi que ela estava piscando. Eu falei assim, ela quer parar. E aí, quando eu passei ela no meio do estacionamento, a pessoa apertou e eu falei assim, opa, é aqui. Só que na hora falou assim, mas tem uma pessoa parada lá. Então o que eu fiz? Dei uma ré. E eu já fico imaginando a cabeça dela, né? Aí vai parar. Porque eu já vou chegar lá. E aí, eu ligo o alerta, né? E aí a pessoa ia sair. Só que veio um segundo motorista, e também aperta, e 2 carros estão saindo. Eu liguei o pisca-alerta e acionei para ela assim, ó, vem. Aí parei numa vaga e deixei a outra vaga, obviamente, para quê? Avisei a ela. Quando eu saí do carro, ela abaixa o vidro e fala assim, ainda bem que deu certo, né? Que eu estou aqui há 10 minutos. Aí dentro de mim veio o Espírito Santo e falou assim, e agora? O que tu farás? Mandarás fogo do céu ou abençoarás? E aí o rapaz que está comigo, profeta, está só assim, ó. E eu falei assim, querida, eu tirarei meu carro para a senhora agora, se a senhora quiser parar na minha vaga. E ele falou assim, pegou, hein, pastor? Pegou, hein? E fui. Veio até um segurança, ficou olhando para mim. Eu falei assim, ô meu amado, tudo tranquilo aí? Não foi tão amado assim, mas falei, tá tudo bem? Tranquilo? Não, tá tudo tranquilo. Nós podemos causar o caos na vida de alguém e podemos também trazer a paz, amenizar a situação, acalmar a situação. Ezequias, no meu ver, talvez não seja alguém me critique, mas quando eu vejo Ezequias dando alguma coisa, entregando os presentes, é porque ele queria evitar algo maior naquela nação. E Deus falou no meu coração nesses dias, que nós não vamos entregar ouro para o bandido, não é isso. Não vamos entregar coisas que são valores do céu para pessoas, não é isso. Não vamos viver a vida medíocre dos outros, porque os outros estão errando, não, também não é isso.
mas nós vamos ter um posicionamento de amor, como estamos ali, um posicionamento de entrega ainda mais. Eu posso tirar, quem sabe, as cadeiras desse templo, se fossem novas, caríssimas, talvez eu pudesse tirar essas cadeiras que foram compradas e eu posso doar para alguma instituição. Quem sabe eu também poderia fazer isso. Ou se essas barras de ferro fossem de ouro, eu poderia derretê-las e entregá-las à sociedade também. Talvez sim, mas Deus não está falando de bens na igreja. Deus está falando dentro do teu coração, dentro da sua vida, daquilo que Ele é em você. O verso 18, capítulo 18, 28 diz assim: Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixe que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los de minha mão. Essa palavra vem do comandante, vem de Senaqueribe. A primeira coisa que você tem que cuidar do seu coração é que pessoas vão querer entrar no seu coração, ou na sua casa, ou na sua família, ou na sua vizinhança, ou no contexto que você está, para te envergonhar. É a primeira coisa, a lição que eu quero que você pense hoje. Elas vão querer difamar o seu nome, porque se ela difamar o seu nome, ela envergonha o nome também de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero que você pense hoje é o que você tem falado, como você tem agido, como que você tem pensado, o que você tem pensado, qual a forma que você tem até respirado no lugar que você convive com pessoas que não conhecem Jesus de Nazaré. A primeira coisa que eu quero que você pense nisso hoje. Então o Senaqueribe está vindo para envergonhar o rei Ezequias, porque Ezequias anunciava que não seremos destruídos. É a mesma coisa de eu falar assim: olha, a nossa juventude é uma juventude potente, é uma juventude para cima, é uma juventude ousada, é uma juventude que vai conquistar e ninguém vai nos destruir. E aí entra alguém aqui com uma mensagem do inferno, dizendo assim: vocês acreditam no que ele está falando? Olha esse cara é improvável. Está aqui só porque é filho do pastor. Aí, está se achando, camisa de xadrez, tudo caipira. Está pensando o quê? Não acredita nele não. E aí alguém ouve, e aí alguém compartilha, curte e compartilha, e alguém vai lá e compartilha de novo. Isso vai replicando. Mas nesse caso aqui, Ezequias sabia quem Deus era, e Deus sabia quem Ezequias era. Você não precisa ficar se justificando, porque Deus te conhece, a não ser que você esteja devendo. Porque o que nós plantarmos, nós vamos colher. Ezequias sabia. Ezequias tinha um relacionamento com Deus. Ezequias vai orar. Ele tinha intimidade com Deus. Olha o que está. E aqui, ele continua: Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: Façam paz comigo, o inimigo que destruiu o reino do norte. Fala com a nação de Judá. Agora façam aliança comigo, façam acordos comigo, porque eu vou prometer vocês, eu vou cumprir. Olha o que ele promete: Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Há uma promessa de um rei assírio devastador. Pessoas vão chegar perto de você e vão elogiar você, vão cumprimentar você, vão levantar você, vão botar você num palco e vão falar assim: toma o microfone, fala com todo mundo, sabe o que você quiser. Pessoas vão chegar perto de você e falar assim: olha como você é importante, como você é inteligente. Vão dar tapinha nas suas costas e vão falar assim: olha como você é tão educada, e às vezes você é tão grossa. E as informações não batem. Nós nos conhecemos. As pessoas chegam por você e falam assim: como você é amoroso. Daí você lá dentro:
Como você se entrega às pessoas? Que coisa! Como você é um evangelista? Nunca falou de Jesus para ninguém. Mas aquilo parece que vai, né? Caindo bem. Você eu sou mesmo. Como é que você sabe? As coisas vão tomando, mas você sabe que você não é aquilo. Aqui é o contrário. O rei da Síria está vindo com toda a sua palavra, com todo o seu poderio, porque ele era poderoso, ele tinha destruído o reino do norte, estava cheio de ouro, cheio de poder, cheio de tudo. Ele está oferecendo coisas. E quando eu li esse texto, eu lembrei de Daniel agora. No palácio, Daniel está lá, e havia oferendas, manjares, oportunidades para Daniel, mas Daniel conhecia o seu Deus, e Deus conhecia o seu profeta. Desde lá novinho, quando tinha saído da sua terra, perdeu parente, perdeu a pátria, perdeu a família, Daniel nunca, mesmo novo, largou dos braços do pai. Daniel nunca abandonou a Deus. Daniel tinha um relacionamento, ele orava 3 vezes por dia, e eu penso que Daniel nesses 3 vezes por dia orava muito. Ele conhecia o Deus que lhe servia, e esse Deus vem livrá-lo da cova dos leões, e livra de tantas coisas. O mundo, pessoas dentro da igreja ou fora dela, nos últimos dias, diz o Senhor, as pessoas vão ser grossas, vão ser amáveis, mas por dentro vão ser como serpentes. Você precisa entender, e precisa ter inteligência do Espírito Santo, discernimento espiritual, para compreender. João, eu sou adolescente, tenho 13 anos, o que eu tenho a ver com isso? Você é o próximo da lista do diabo, como eu também sou o próximo. Essa geração está vivendo um desafio enorme. O diabo não vai desistir enquanto não vê você morto, enquanto ele não te envergonhar. Ele não vai desistir de você. Ele vai insistir em te matar, em te odiar, porque ele te odeia, porque você é sal e luz. E o diabo quer anular isso dessa geração, quer que fique tudo escuro, tenebroso. Mas eu estou orando, e você está orando comigo, e juntos nós vamos dizer: Satanás, retire-se daqui, em nome de Jesus. A Bíblia diz isso, Satanás. E essa igreja, essa geração, você que está no ao vivo, não vai se corromper mais. Posso ouvir um amém? Amém. Ezequias vai responder. O povo, olha o que ele responde: como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Ele continua: mas o povo permaneceu, verso 36, calado. Repita assim comigo: silêncio. Tem uma música, né? Silêncio, estou trabalhando, né? Da casa do oleiro. Silêncio. Como é bom, né? É bom você ficar em silêncio, mas quando Deus fica em silêncio é bom. Dá uma aquietação, não dá? Mas olha que fique em silêncio. Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei, que rei é esse? Ezequias, tinha ordenado: não lhes respondam. Eu quero ensinar uma coisa para vocês hoje. Diante das estratégias de Satanás, de te corromper, de mexer na sua cabeça, presta atenção nisso. Tem momentos que você vai precisar ficar em silêncio. Seja envergonhado. Os bem-aventurados perseguidos, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados humildes de coração. Bem-aventurados mansos. Mateus 5, 6 e 7, leia em casa. O Sermão do Monte, Jesus está pregando as bem-aventuranças. Mas hoje há um poderio vindo das trevas para fazer você odiar o próximo, ofender o próximo, criar dor no coração do próximo. E nós é que somos a geração que o coração será transformado, e nós seremos a geração que vamos levar transformação para os próximos. Então ele manda ficar em silêncio. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, secretário de Sebna, e os arquivistas real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias, e lhes relataram o que o comandante de campo tinha dito. Agora vai lá para 19, verso 15.
Olha o que diz. 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu perante o Senhor. Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Olha, Ezequias está falando com Deus, para Deus, o que o rei da Síria disse contra Deus e contra o rei que Deus estava levantando ali. E nós temos ouvido: fale para Deus os insultos que você sofreu, fale para Deus as vergonhas que você já passou, fale para Deus, chore na presença de Deus, porque Deus é justiça, Ele te levantou como justiça. Deus é justo, Ele te levanta como justo. Deus, Ele é um filho, Jesus é filho do Pai, filho de Deus, e você é filho de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Você foi regenerado nele, salvo nele, vivo nele. Ele ora: atiraram os deuses no fogo e os destruíram. Ele diz: é verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que tu, Senhor, és. E sabe qual é a alegria desse texto? É que Deus ouve. E sabe o que acontece? Finalzinho do capítulo 19, 29. A você, Ezequias, darei este sinal: neste ano vocês comerão do que crescer por si. O rei Senaqueribe não tinha prometido um monte de coisa? Quem disse que ele ia cumprir? Não confie no homem, mas confie na voz de Deus. A voz de Deus é poderosa e Ele não é homem para que minta, e nem filho homem para que se arrependa. A vocês, Ezequias, darei este sinal: neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarazer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adom foi seu sucessor. Os próprios filhos dele o matam. Queridos, isso é muito forte. Quando eu lia esse texto, eu ficava pensando: quais são as vozes que nós estamos ouvindo hoje? Quem você tem ouvido e aonde você tem se alimentado? Quando nós chegamos no capítulo 39 de Isaías, que nós lemos no início, Ezequias venceu Senaqueribe sem fazer força, só orou. Foi o anjo do Senhor que matou todo mundo.
185 mil. Agora, Ezequias fica doente. E Ezequias fica doente. Alguns dizem, podem chamar de câncer. Alguns estudiosos vão falar que é um câncer. E Senaqueribe e Ezequias vai ficar doente, sim, mas ele vai orar. E se você ler o capítulo 20, você vai ver, e o próprio capítulo 39 de Isaías, que Deus o ouve. Ele chora. Ele começa a falar para Deus: o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe que eu sou teu servo. O Senhor sabe que eu te honro. O Senhor conhece a minha vida. Ele começa a falar da vida dele para com Deus. E Deus já sabia de tudo isso, mas ele está afirmando, ele está clamando, ele está suplicando. E agora Deus fala através do profeta Isaías, fala assim: olha, eu ouvi o teu clamor. Deus ouviu o teu clamor, Ezequias. E o que você prefere? Como que você quer? Você quer que o sol avance os degraus? Ou seja, a sua doença seja acelerada, ou seja curado? Ou você quer que o sol retroceda? E Ezequias diz: avançar é muito fácil, então é melhor recuar. Então no degrau da escada lá onde está o rei Asa, o sol retrocede. E agora Ezequias ganha mais 15 anos. É nesse contexto que eu cheguei até aqui para te falar, que Ezequias viveu tudo isso, essas bênçãos, essas maravilhas. Rei sendo destruído, exército sendo destruído. Ele vê a doença sendo levada 3 dias depois. E Deus me falou nesse lugar hoje, em nome de Jesus: haverá cura em 3 dias em pessoas nesse ambiente. Anota isso, guarda isso. As histórias de vidas aqui nessa noite vão mudar em 3 dias, em 3 semanas, em 3 meses. E coisas extraordinárias acontecerão daqui a 3 anos. Agarre essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Na quarta-feira à tarde nós fizemos isso em Santa Felicidade, no culto de céus abertos. E Deus trouxe resposta a uma pessoa muito poderosa hoje. Eu quero que você entenda isso. Grava isso. Ezequias é um homem que viu tudo isso. Mas agora vem a conclusão. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, especiarias, óleo fino, suas armas e tudo o que encontrava, e seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Quando nós somos vitoriosos, recebemos cura, milagres de Deus. Vemos Deus agindo, fluindo na nossa vida. Eu já vi pessoas sendo curadas só da gente começar a clamar o nome de Jesus. A pessoa fala assim: a dor já foi embora. É lindo, é maravilhoso, mas é a ação dele. Só que Ezequias, ele dá um pane na cabeça dele. Alguma coisa acontece e ele esquece que os enviados são da Babilônia. E a Babilônia, no futuro, viria com Nabucodonosor. E ele destruía o reino do sul, que Ezequias governara. Toma tudo. E vai deixar 70 anos o povo de Deus cativo. Quando eu li esse texto, queridos, isso é um alerta para a gente que temos visto o sobrenatural de Deus em muitos momentos do nosso culto, nos domingos, nas células. Temos que tomar muito cuidado e sermos sensíveis à voz de Deus, porque o diabo vai querer derramar sobre nós, sabe o que? Vergonha. Dizer que a gente fez e nada, não fizemos nada. Dizer que você é muito bom, você é poderoso, você é majestoso, que você é tudo. O diabo tem falado isso para pessoas aqui dentro. Mas toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele. A cura é para Ele, o louvor é para Ele, a vida que recebemos é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas Ezequias em algum momento começa a abrir, e os depósitos, aqui é o coração, ele abre o palácio, o depósito de coração, ele começa a abrir tudo, e Sansão foi abrir tudo, e ficou careca, perdeu as forças, perdeu a unção, foi tudo embora, furaram os olhos dele. A primeira coisa que o diabo vai fazer na nossa geração, quando a gente brincar com ele, é furar nossos olhos, ou seja, é fazer você perder a visão. E Ezequias está aí, abrindo tudo para os enviados da Babilônia. Talvez esses enviados nem fossem planejar coisas contra eles, mas esses enviados da Babilônia ouviram e souberam da doença de Ezequias e da sua cura. E aqui eu encerro. Nós estamos contando vantagens para os outros, mas não estamos testemunhando do poder de Deus. Estamos contando tantas coisas maravilhosas que somos e que fazemos, mas não contamos a ação de Deus na nossa vida. Não dizemos para Deus: Senhor, eu sou um improvável, eu te agradeço por isso. Muito obrigado pela cura que o Senhor fez na minha vida. Mas a gente, em algum momento, a gente para. A coisa, ela aconteceu, ó. Só que acontece, às vezes Deus não está aí. Mas a Bíblia diz que nós somos testemunhês. Sede minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e até os confins da terra. Sabe o que Deus falou no meu coração nessa palavra? De cuidar do meu coração. É que toda a ação sobrenatural dele, céus abertos, milagres, prodígios, salvação em massa, tudo isso é a ação dele. É exclusivamente do Espírito Santo. E a honra é dele. E a única coisa que a gente precisa fazer nessa terra, queridos, é testemunhar amor. É testemunhar vida. A minha avó está muito dodói. E ela está com quase 90 anos. Mas eu sou o primeiro neto. E eu não tive perdas da minha família ainda. E pensa numa dor. Eu orei até 4 da manhã essa noite, essa madrugada, chorando para Deus: Senhor, deixa ela até sábado. Eu preciso vê-la. Segura mais um pouco. E está doendo. Eu pensei que não fosse doer tanto. Porque é idoso, a gente sabe. Não é verdade? A Camila perdeu a avó dela recentemente. E a gente pensa que é uma idosa. Não, é sangue do seu sangue. Me levou, me ensinou a oração. E no mesmo dia que ela quebrou o fêmur, ela foi diagnosticado no meu avô câncer na bexiga. E hoje eu recebi um vídeo deles dois. Ela apagadinha no leito, bem acabadinha, e ele encostando no rosto dela, Jeff, fazendo: desculpa, mas eu sou humano. E ele encostava no rostinho dela, sabe? Ercília, acorda, acorda. Mas ela não acorda. E aquele vídeo do meu avô me disse: meu Deus, que testemunho de casamento é esse? Que testemunho de amor, que testemunho de vida. Porque eu lembro do filho de Billy Graham pregando no velório dele, e que o presidente dos Estados Unidos está lá, sentado na primeira fileira. Que testemunho, que legado. Eu chorei muito essas semanas, muito. Não sei como tem lágrima ainda, mas eu chorei, sabe aonde? No meu secreto. Eu choro aqui porque eu sou muito emotivo. Mas eu chorei horas e mais horas naquele lugar, agradecendo a Deus, porque a minha avó deixou um legado de fé, um testemunho vivo do poder de Deus. Uma mulher que enfrentava todo mundo, baixinha, um toquinho assim, que vinha as mães dos filhos, brabas da rua. Rio de Janeiro sabe a favela. E vinha lá querendo bater nos meus tios, tudo pequenininho.
Ela ia para cima da mulherada, tudo grandona, cabo de vassoura, ia para cima de todo mundo, não tinha medo de nada. Era uma guerreira, uma gideona, uma davizona. E eu vi minha mãe dizendo, Joaquim, minha avó dizendo, Joaquim, venha comer. E meu avô fingia que não ouvia. De repente, vovó uma panela. Aí ele, agora ela está chamando. Pessoas humanas, simples, que sofreram, mas deixaram um legado. Eu não quero acabar. Ezequias pensou, no final no versículo 8 vai dizer, terei paz 15 anos. Egoísmo. Sabe, queridos, eu queria que a gente não fosse egoísta. Que a gente não pensasse só na nossa geração. Como eu tenho olhado os de 13 anos, e até o Jefferson e a Camila cuidando dos adores hoje. Tenho olhado os jovens, casais aqui presentes com filhos. Mas nós não podemos querer a salvação só pra gente. Nós temos que testemunhar, gente. Tem outros odres destruídos que precisam do vinho novo também. Eu queria que você fechasse seus olhos. E minha pergunta nessa noite, eu pedi um sinal a Deus essa noite. E eu quero que você pense bem na pergunta que eu vou te fazer. Você tem sido um testemunho de Jesus por onde você passa? Você está cumprindo essa palavra? Sejam minhas testemunhas. Testemunhar é viver como se Ele estivesse aqui. Jesus, Ele vai ao céu, é assunto aos céus. Ele deixa o Espírito para que você testemunhe dele, não seu mais. Minha pergunta nessa noite é: se você morresse hoje, qual seria ou seriam os nomes que falariam de você? Qual seria o legado, o testemunho deixado? Quais seriam as expressões a seu respeito? O Heitor foi um menino muito especial. O Leandro cantou muito bem no louvor. Leandro era um missionário. Mas é só isso? Temos coisas mais simples também. O William carregou a gente no colo quando estava baleado pelo pecado. Não deixou a margem. Eu quero te perguntar nessa noite com muito temor diante de Deus. Olhe para a cruz agora. E pergunte para a cruz. E pergunte: eu sou um testemunho do Senhor? Porque eu não estou sendo, queridos. Eu tenho que melhorar muito. Muito. Mas muito. Muito. E multiplica por milhões. O líder de vocês está inconformado com ele mesmo. E hoje eu fiz um voto com Deus, como um nazireu. E se o que eu pedi a Deus não se cumprisse, eu vou raspar minha cabeça. Porque eu creio no Deus que eu sirvo, o Deus que toca corações. A minha pergunta nessa noite: eu não quero trazer marcas da desobediência ou do egoísmo da geração. Eu não quero isso. As marcas estão na cruz. Mas eu quero terminar como Paulo terminou também. Trago no meu corpo as marcas do Evangelho que eu anunciei, as viagens missionárias que fiz,
as prisões, os açoites, eu posso dizer, Paulo diz isso, trago no meu corpo essas marcas. E eu quero encerrar esse culto dizendo para você, é possível deixarmos marcas do Evangelho nessa geração. É possível vermos a chuva cair sobre a terra seca, sim, mas é possível nos colocarmos nas brechas, ou na brecha, por aqueles que estão com os corações secos. Minha pergunta hoje é, você falou com a cruz? E o que o Espírito Santo disse para você? Você é um testemunho? Ou você tem testemunhado só dos feitos, dos seus, e não de Deus? De onde Ele te tirou? Se você entendeu isso, e se essa palavra incomodou o seu coração em algum momento, saia do seu lugar. Não importa se você veio semana passada no apelo, não importa. Se você é crente há 20 anos, não importa. Saia do seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Querido, não segure você no seu lugar. Pode sair. Você não vai do altar, passe a gostar. Pode sair, venha. Isso. Venha. Amanhecer, uma nova história se cumprir. Não o choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Oh, diga, eu quero ser um profeta, Pai. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado a amanhecer. Aleluia. É chegado a amanhecer. É chegado a amanhecer. Você quer ser um profeta do Senhor, boca de Deus? Eu tenho medo. Eu tenho dúvidas. Chegou o fim das suas dúvidas. A cruz encerrou as dúvidas. Ela cortou, ela encerrou. Eu quero te encorajar. Se o Espírito Santo incomodou seu coração e você entende isso, eu quero mais uma vez dizer, saia do seu lugar, em nome de Jesus. Hoje o apelo é diferente. Ele é de uma inconformidade. Você está inconformado com você, com a sua vida. Você quer ser relevante no nome de Deus, de Jesus. Você quer ser relevante a Jesus, por Jesus, viver para Ele. Agora o seu respirar será Ele totalmente. Tem vidas no seu trabalho, na sua faculdade, e você sabe, você conhece. Deus está levantando você lá. É você, sou eu. Eu não posso ir lá, mas você está lá. Você fala, não sei como fazer. Deus vai te direcionar e te ensinar. Sai do seu lugar e venha. É uma decisão sua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia. Responda para Ele. Isso.
Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem, Diga isso. mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Diga! Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhã. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Eu quero pedir que você que foi no seu lugar venha pra cá. Isso. Todos. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Se você puder, dê a mão que está do seu lado. Venham todos, podem vir. Vem. Isso. Que você fique em pé aqui na frente. A mensagem, queridos, deem as mãos aqui, quem puder. Eu quero que vocês olhem para mim. A mensagem para esses dias, segundo o próprio Espírito Santo, nos meus secretos, é essa. É encorajar você. É falar que você tem jeito. E que você pode. E que você vai vencer. Mas vão se levantar pessoas contra você. Estratégia do diabo contra você. Mas você não vai tropeçar mais. E eu quero te encorajar a você entender que isso é obra do Espírito. Não é obra humana. Eu queria fazer diferente. Eu queria que descesse o Fred, o Lipe e o André. Vem cá, filhão. E se tem alguém no culto ao vivo, deixem do jeito que está e venham para cá. Pode deixar a câmera, não tem problema, pode deixar. Já estamos encerrando. Deem as mãos. Recepção pode vir. Tem 2 anjos lá que eu já vi. Pode vir recepção. Isso. Aqui, queridos, ninguém é pior ou melhor que alguém. Nós somos uma família. Amém? E eu quero que você perceba pessoas que não vieram hoje. Já lembrou de alguns? Lembrou? Eu lembrei de um monte. Você vai me ajudar. Nós vamos ligar para essa pessoa. Nós vamos falar que ela é importante. Vamos dizer que nós a amamos. E nós não abrimos mão dela. Só isso. E isso vai mostrar que você não se conforma de não vê-la aqui. Eu não aceito não ver o Rony aqui. A Jaque aqui. A Jaque estava cantando, né?
Um dos meus sinais que eu pedi a Deus era que pessoas da adoração ficassem aqui prostradas. E a Jaque está ali. Só que Deus colocou uma coisa no meu coração que eu queria que você se ajoelhasse. E vou me ajoelhar já junto com você. Os músicos todos, deixa só o teclado, vamos nos ajoelhar todos. Grava bem. Há uma unção profética para esse dia de hoje. Presta bem atenção nisso. 3 dias, Ezequias foi curado. Ele não foi curado com a mão de Deus, automática, no ato. Mas ele precisou tomar um remédio, uma erva. Mas Deus decretou que ele seria curado. Grave bem isso. Em 3 dias, pessoas que estão com enfermidades aqui serão curadas. O sinal foi esse, filhinha. Você foi obediente. Você está aí, não está aqui. E Deus usou você, a Jaque. Pessoas vão ser curadas em 3 dias. Em 3 semanas, desempregados, as portas vão se abrir. Em 3 meses, causas impossíveis ao homem vão ser liberadas. Em 3 meses, mãe que está me ouvindo, o seu filho vai estar prostrado aos seus pés pedindo perdão. E em 3 anos, tem gente aqui que vai exercer uma obra missionária em uma outra nação. Em menos de 3 anos. Em 3 anos, você será levado para uma nação e você vai ser boca de Deus lá. Senhor, a gente é um time, Pai, e a gente te ama. A gente te ama porque o Senhor nos ensina com Ezequias. A gente tem a tua palavra de orientação, de conduta, de fé e prática, para que a gente não fique 15 anos curados e achando que está tudo bem. Senhor, há um sinal, Pai, claro do Senhor nessa noite aqui. O Senhor está aqui, mas nós queremos pedir agora, Espírito Santo, que esses 3 dias a tua ação seja soberana na vida dessas pessoas. Não precisará de mãos, Pai, sendo colocadas na cabeça dessas pessoas. Não, Senhor, será a tua mão. Elas vão tocar em ti, o Senhor vai tocar nelas. Senhor Deus, essas situações de 3 semanas como trabalho, Pai amado, portas vão se abrir. Senhor Deus, em nome de Jesus, as causas impossíveis, 3 meses, aquele filho que está rebelde, grosso, Senhor, aquele filho que está com tanta agressividade com a sua mãe, em 3 meses eu profetizo, você estará aos pés do Senhor, mas aos pés da sua mãe pedindo perdão, e haverá reconciliação e restauração na sua vida, haverá cura dentro de você. E Pai, em 3 anos, envie quem o Senhor já escreveu para a nação que o Senhor escolheu. Essa pessoa vai ser sensível à tua voz. Nós consagramos isso diante do Senhor, Pai. Cremos que assim como tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem, a chuva chegou. Eu profetizo nesse tempo de hoje, Pai, que a chuva do céu estão agora descendo sobre a nossa geração, Pai. E haverá inundação de salvação como nunca teve antes. Pai amado, os drogados vão entrar nesse lugar, os alcoólatras. Vamos ter uma casa de recuperação própria. Nós precisamos disso, Pai. Eu profetizo, Pai amado, homens e mulheres, casais que estão divorciados vão casar novamente. Haverá restauração na casa. Filhos perturbados,
que estão aprisionados pelas garras de Satanás serão libertos no poder do nome de Jesus. Todo espírito de morte seja quebrado no poder do nome de Jesus. Toda rejeição seja quebrada em nome de Jesus. Pai amado, eu profetizo que as células vão se multiplicar ainda mais nesse ano, e nós viveremos nesse ano, Senhor Deus. Eu profetizo fila naquelas portas, em pessoas chegando aqui. Como que eu cheguei aqui? Foi Deus que trouxe elas. As filas do Batel vão acabar, e haverá filas aqui nas outras igrejas, e o Senhor continuará a levantar os profetas dessa geração. Seremos testemunhos vivos do teu poder, Pai. Vem sobre nós. Não queremos ficar 15 anos parados. Queremos ver frutos, mais frutos, mais frutos nos próximos 15 anos, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Se você crê nisso, fique em pé e aplauda ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória.